Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meus irmãos, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues e estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de deixar aí a sua inscrição, o seu gostei, o seu comentário, aleluias, para que o nosso canal venha crescer e a palavra do Senhor ser cada vez mais espalhada por esse mundo, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje nós estaremos dando continuidade à meditação no livro de Provérbios, já estamos indo rumo aos Provérbios 31. Hoje nós estaremos meditando em Provérbios 19. Farei a leitura na Bíblia na linguagem de hoje e meditaremos em apenas alguns versículos. Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Peço-te sabedoria do alto para que eu possa transmitir a sua palavra em nome de Jesus. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, Senhor.
para que cada um receba do Senhor aquilo, meu Pai, que necessitam, conforme a sua vontade. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Peço desculpa que eu estou vendo que tem umas vozes aqui na redondeza, né, irmãos? Na hora da gente gravar é difícil, mas o Senhor é maior, né? Irmãos, nós vamos meditar em alguns versículos aqui desse capítulo, e o primeiro é versículo 2. Não, versículo 1. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Com certeza. Né, irmãos? É melhor ser pobre, a gente não ter bens materiais, mas termos honestos, porque aí nós estaremos o quê? No caminho do nosso Senhor, né? Que é reto, é um caminho reto de verdade. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós devemos falar sempre a verdade, né? Em nome de Jesus. Versículo 2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Aleluias, né? Então, olha, esse aqui é uma outra coisa que nós devemos sempre, né, fazer. Pensar antes de falar, antes de agir, né? A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar, né? Então, olha, vamos ouvir mais, né? E também vamos sempre pensar antes de tomar uma atitude, antes de resolvermos alguma coisa, e principalmente vamos orar, né? Entregarmos tudo nas mãos do nosso Deus para que Ele nos encaminhe. Quem se apressa, ó, erra o caminho. Versículo 13. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Né, irmãos? Então, olha, isso é uma outra verdade. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. E como que nós temos visto, infelizmente, né, cada vez mais aumentando os desajuizados por aí, não é mesmo, irmãos? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Dê sabedoria a cada pai, cada mãe, para poder estar ali, olha, criando os seus filhos com limites, né? Porque a gente vê que na grande maioria das vezes os filhos sem juízo são aqueles criados, né? Sem limites, onde fazem o que querem. E não é dessa forma, né, que o Senhor nos ensina. O Senhor ensina para que os pais encaminhem os seus filhos, né? Direcione os seus filhos e principalmente que ensine a palavra de Deus para eles, né? Para que não tenha filhos sem juízo lá na frente. E uma esposa que vive resmungando é como uma água que pinga sem parar, é como uma goteira, né, irmãos? Então, nós, esposas, né, você que está aí, que pensa em se casar, que ainda não se casou, ou que já se casou, né? Então, tenha esse cuidado de não viver reclamando, porque senão você vai ser considerado uma goteira. Vocês já viram goteira, como é que é enjoado? Né, irmãos? Então, qual o marido que quer voltar para uma casa onde ali a esposa vive reclamando? Né? Então, mulheres, né? Nós mulheres vamos vigiar, né, a cada dia, para a gente não ser dessa forma. Versículo 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Né? E isso é uma grande verdade. A gente faz os planos, mas quem decide é o Senhor. Né? Então, quem sabe de todas as coisas é o nosso Deus. Vamos entregar tudo nas mãos dele, confiando, né, que ele está à frente, né, dos nossos planos. E para finalizar, o versículo 23, quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Amém? Vamos guardar essa mensagem maravilhosa no nosso coração. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Glórias a Deus. Meus irmãos, então hoje nós ficaremos com essa meditação, né, que a gente guarde tudo isso aqui no nosso coração, né, que devemos sempre pensar antes de agir, que devemos sermos esposas, né, que não ficam reclamando, que devemos ensinar os nossos filhos para que eles não sejam depois lá na frente filhos sem juízos, que devemos também confiar no Senhor, porque a gente faz o plano, mas quem decide é Deus, e que quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Amém? Glórias a Deus, quantas palavras maravilhosas, né, irmãos?
que recebemos aqui através dessa breve meditação. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário, aleluias. O título deixa eu só achar aqui, Obediência. Você já ouviu falar de cápsula do tempo? Certa vez uma pessoa me contou que seu grupo de amigos separou itens e cada um colocou uma carta dentro de uma urna para ser aberta depois de 10 anos. Cada um escreveu como imaginava estar quando a urna fosse aberta novamente. Aquela pessoa abriu a carta após uma década e me disse: tudo o que planejei está muito diferente do que eu imaginava, mas algo deu certo. Planejei ler a Bíblia todos os dias e foram poucos os dias em que falhei. Deu certo o mais importante. Pensei comigo como havia coisas com as quais sonhava ter no futuro, porém, olhando para trás e para o presente, percebo que o essencial deu certo. Pensamos, planejamos, executamos muitas coisas, mas quantas vezes percebemos que nem tudo se concretizou? É impressionante, nessas horas, notar o cuidado e a direção do próprio Deus. No texto que lemos, o povo de Israel está em fuga, depois de anos de escravidão no Egito. É aquele texto, irmãos, lá de Êxodo 14, versículo 1 ao 3. Mas, em certo ponto, Deus os conduz por outra direção. O povo poderia pensar, como assim? Mudar? Por quê? Será que vai dar certo? Mudanças geram dúvidas no coração e na mente, o que deve ter acontecido com eles também. Olhando para trás, perceberam que foram libertos por um milagre de Deus e deveriam novamente confiar. Minha pergunta é: quais são os planos para a sua vida? Quais são os objetivos e projetos que você pretende realizar? Continue buscando uma vida boa, feliz e próspera, mas não deixe de lado a dependência da direção que vem de Deus. Olhe para o passado, veja como Ele cuidou de você até hoje. Portanto, confie também seu futuro nas mãos do Criador. Que nosso coração seja obediente a Deus e que Ele nos dê sonhos, planos e projetos, porém que nunca nos esqueçamos de depender totalmente dEle. Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Glória a Deus. Devemos planejar, mas sempre submeter nossos planos à aprovação do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até hoje à noite, se Deus assim permitir, não deixe de deixar aí o seu like e o seu comentário. Amém?